Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos todos ao nosso canal para mais um EBD em Debate. Estamos aqui tratando da lição de número 1 desse trimestre, do terceiro trimestre, onde nós iremos tratar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Um assunto bastante pertinente, bastante atual, e rapidamente nós queremos abordar alguns pontos principais dessa lição tão importante para os dias que estamos vivenciando. Essa lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, ele que é doutor em teologia, e traz a temática da lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, a lição de número 1, nós iremos falar justamente sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, entre tantas outras lições que durante todo esse trimestre nós iremos comentar, e essa lição inicial é a base para todas as outras lições que irão ser comentadas posteriormente. A leitura bíblica encontra-se em Apocalipse, capítulo 17, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis, e os que habitam na terra se embebedaram, melhor dizendo, com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. O textuário da lição está em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, e na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao cenário da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A palavra-chave a circundar em torno da palavra Babilônia. Então, para a gente poder ter um plano de fundo, porque é uma temática que vai trazer muitas abordagens importantes, então, para a gente ter uma ideia e poder diferenciar e poder ter um entendimento do que é Babilônia, do que significa o espírito da Babilônia. Então, Babilônia foi uma importante cidade-estado situada na região da Mesopotâmia. Então, historicamente, surgiu por volta do século XIX a.C., sendo considerada como um berço da civilização nas áreas política, cultural, social e econômica. Então, o termo Babilônia, mencionado aqui na lição, não se refere à antiga cidade. Então, nós não iremos tratar referente à cidade antiga lá, a Babel, a Babilônia. Não é essa referência. Vamos trazer algo, a lição visa algo mais profundo, mais atual, mais espiritual. Então, não se refere à antiga cidade, que foi berço da civilização, nem ao grande império babilônico, onde os judeus foram levados cativos, mas ao simbolismo que ele representa, como nós veremos a seguir. Então, o que é que significa Babilônia? O que é que está por trás dessa palavra Babilônia? Então, nós não iremos trazer a georreferência,
acerca da cidade. Não vamos tratar sobre essa Babilônia. A Babilônia não é a cidade, não é o império. Mas vamos tratar sobre o simbolismo que Babilônia representa. Introduzindo a lição, estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Então, essa oposição se desenvolve em escala religiosa, política e cultural. Então, quando a gente absorve e entende que todo o cenário já está sendo um palco para algo futuro, a gente vai entender que o mundo já está se preparando para o advento do anticristo. Então, estamos assistindo uma grande organização. Então, o mundo está se organizando para receber o filho do pecado, para receber o iníquo, para receber o anticristo. Então, diante desse quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar sua marcha no mundo até a volta de Jesus. Então, diante de tudo que estamos vivenciando, dentro da política, dentro da educação, da cultura, das próprias igrejas, dentro da sociedade, de um modo geral, diante de tudo isso que estamos vivenciando, que o mundo está aí mostrando para a gente, cabe à igreja usar as armas para poder resistir, poder marchar, para alcançar as vidas que precisam de Cristo. Então, você tem plena consciência do contexto de opressão que está formando, ou que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico. Então, você vê que dentro da própria política a gente já enxerga isso. Tá? Então, uma grande oposição tem se levantado contra o cristianismo e cabe a nós ficarmos atentos quanto a isso. Então, podemos, uma pergunta, né? Mais uma pergunta para a gente poder refletir. Podemos nos expressar livremente sobre aborto, homossexualismo, legalização das drogas, ideologia de gênero? Será que você poder expor sua opinião sobre essas temáticas e tantas outras, legalização das drogas e tantas outras temáticas, será que livremente a gente tem essa autonomia de falar? Nós temos vivenciado isso, temos visto isso, pessoas que estão sendo punidas com canais na internet sendo desmonetizados, cancelados, redes sociais canceladas por defender o evangelho. Então, esse sistema que já está se preparando para o advento do anticristo, essa preparação, de fato, tem lutado e tem conseguido espaço, e não tem sido fácil nós podermos nos expressar sobre essas temáticas. Então, muitos líderes evangélicos estão sendo encaminhados para prestar depoimento, exatamente aquilo que já falamos, por falar algo a respeito da fé, que contraria a agenda progressista da atualidade. Nós temos um exemplo aqui na cidade vizinha de um pastor, colega nosso, amigo nosso, que ele está preso justamente por combater práticas pecaminosas nas redes sociais. Então, ele está hoje preso ainda. É lamentável a gente saber disso, porque isso é o futuro, infelizmente. O mundo está se desencadeando para isso, né? Então, nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia. Então, quando a gente entender essa ideia do que é o espírito da Babilônia, nós vamos entender todo o processo dessa lição, né? A lição vai abordar justamente sobre essa temática. Então, o espírito da Babilônia que está presente no cenário global em que vivemos. Então, o primeiro tópico da lição vai falar sobre a Babilônia e os seus significados. Então, o primeiro tópico da lição vai trazer essa temática. E o primeiro subtópico é a grande prostituta. A grande prostituta, a personagem, ela é apresentada como uma grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17. Então, em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta, que é um texto em pauta, vai falar justamente sobre multidões, tá? Multidões, sobre pessoas. Então, a prostituta, né, a grande Babilônia, ela está sentada em muitas águas, que significa
multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. Então, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, que é a visão que João viu. Então, 3 termos em grego, koiné, né, em grego comum, na época, que traz palavras referentes à prostituta ou prostituição. Então, tem um porné, prostituta, o pornéu, prostituir-se, e tem a porneia, né? Propriamente dito, que é prostituição. Então, quando a gente fala da grande prostituta, nós temos alguns termos gregos que trazem essa definição mais clara sobre essa personagem. Então, a prostituta ela é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia. Então, Apocalipse 17:3 vai falar sobre isso. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estavam cheias de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós não vamos nos apropriar profundamente dentro dessa visão, né, dessa visão escatológica de João, porque não é o ápice da nossa lição, né? Então, nós precisamos dar uma acelerada. Então, Apocalipse 17:4 vai falar sobre a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata. Então, nós temos alguns significados. Quando a gente se apropria do texto de Apocalipse 17:4, nós vamos ver o seguinte: veste de púrpura e de escarlata. Vai falar sobre reinado e luxo. Mateus 27:28, Marcos 15:17, Lucas 16:19. Adornos com ouro, pedras preciosas e pérola. Você vê que a mulher que está vestida de púrpura e de escarlate e adornada vai falar sobre o materialismo e o poder econômico. E ela tinha na sua mão um cálice de ouro. Então, o cálice que ela tinha significa, né, diz respeito às abominações, às imundícias da sua prostituição, representada ou representa a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. E a fera na qual a mulher está sentada ou montada é a besta que saiu do mar, ou seja, trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Então, o anticristo, ele profere blasfêmia inconsciente, repulsa o senhorio de Cristo. Então, o Apocalipse 13:6 vai trazer essa imagem dessa besta, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, trazendo aí um significado, suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam o poder, os poderes do mundo e a sua força política, né? Então, a gente olha isso aqui, a gente já consegue vislumbrar o que é que João estava vendo, né, isso aqui no futuro. Né? A união entre o cavaleiro, a mulher, né, e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, econômicos e políticos do espírito de Babilônia. Então, isso é algo para o futuro, mas que está tão atual, tão presente, né? Então, ainda falando sobre essa personagem, no subtópico 3, vai falar sobre mistério. A grande Babilônia, na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico também. Ok? E trazendo ainda mais uma ideia aqui, dentro dessa temática ainda de mistério, a grande Babilônia, vai falar aqui que mistério, né, que é o nome que estava escrito na testa dessa prostituta, vai falar a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, ou seja, a Babilônia é descrito como grande porque é poderosa e de vasto alcance. A mãe, né, você vê aqui no próximo slide, que é a mãe das prostituições e abominações da terra, ou seja, refere-se à mãe das prostituições. Então você vê esse personagem aqui
É essa mulher que está sentada, o poderio dela lá na frente, né? Então, Babilônia é a mentora de a rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Babilônia, ela é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, você vê que nós não estamos falando aqui de uma Babilônia império ou cidade, mas sim de um espírito, de um simbolismo de algo acontecer lá na frente. Então, simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica, quando a gente traz essa ideia, quando a gente entende essa persona que é a Babilônia, besta, a prostituta que está montada na grande besta. Então, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Então, o espírito da Babilônia ela vem justamente para isso, para se opor tudo contra Deus. Então, você vê que o que a gente consegue vislumbrar no cenário atual é que tudo vem para querer desmerecer, para querer descredibilizar tudo aquilo que é contra o evangelho, contra Deus, contra o cristianismo. Por isso que é anticristo, né? Está falando de um anticristo que é aquele que é contra Cristo. Então, assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Então, quando a gente fala do espírito da Babilônia, a gente está falando de um sistema globalmente, deliberadamente anticristão. Tá? Então, ele vem aqui justamente para ser contra o cristianismo, contra a família, contra o evangelho, contra os princípios, contra os valores. E aqui a gente tem uma ideia do mundanismo e do secularismo, né? Então a gente botou aqui, até a gente pega esse slide aqui do EBD Views, a fonte desse slide, que eu achei muito bacana, e ele traz aqui uma ideia. O veneno da serpente, né? O mundanismo e o secularismo. Então, o que receio, Paulo falando, né, e quer evitar, é que sejam assim como a serpente que enganou Eva com astúcia a mente de vocês. Então, ele vai trazer aqui uma comparação aonde esse veneno da serpente ela está impregnado. Então, a gente vê que o veneno da serpente está na política, através da corrupção, da legalização das leis anticristãs, do globalismo. Na própria religião, a gente vê o sincretismo religioso, o pluralismo religioso, o ecumenismo. É estranho você falar de um culto ecumênico, né? Mas, enfim, na própria mídia, a gente vê que o veneno da serpente está impregnado através da ridicularização dos valores cristãos. Você vê aí como a novela tem colocado personagens cristãos, a forma ridícula com que tem apresentado esses personagens, a perversão da sexualidade, tudo muito banal, e isso tem sido visto às claras, e a inversão da malignidade. Então, você vê que o veneno da serpente está impregnado na própria ciência, através do materialismo, do evolucionismo, do ateísmo, na teologia também, né? Então, a gente tem visto a teologia liberalista, pós-modernismo, progressista teológica, tem também o progressismo teológico, não é só partido político não, tá? Ideologia política não. E da própria ética também tem um relativismo, né? Então aquilo que é pecado para mim pode não ser pecado para você, então é tudo muito relativo. O dualismo, o aborto, a eutanásia, o hedonismo e a quase que não sai, dessacralização da vida. Tá? Então, são alguns pontos que a gente consegue enxergar onde o veneno da serpente está impregnado, onde o espírito da Babilônia tem alcançado, tem trabalhado contra os princípios e os valores cristãos. Então, em síntese, a gente finaliza aqui o tópico 1, trazendo que o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Tá? Então, fica com a gente que nós iremos seguir para o próximo tópico, que é falar sobre o espírito da Babilônia no tópico 2. Bom, o tópico 2 vai tratar sobre o espírito da Babilônia.
Nós já dissertamos um pouco sobre o espírito da Babilônia de um modo mais macro, e agora nós vamos adentrar um pouco mais profundo dentro desse contexto. O espírito da Babilônia dentro do sistema religioso faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17:2 vai dizer: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. E o que vem a ser o espírito da Babilônia? A gente já dissertou um pouco mais, que traz um simbolismo, mas o termo, o espírito da Babilônia, diz respeito a todo tipo de crença e prática que vão de encontro aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Ou seja, o espírito da Babilônia, encabeçado pelo diabo, que é descrito na Bíblia como Deus desse século, príncipe deste mundo e príncipe das potestades do ar, faz uso de todos os meios possíveis, seja ele educação, seja ele política, cultura, religião, filosofia, tecnologia, ideologia, para se opor a Deus e a sua palavra. Então, o espírito da Babilônia é, na verdade, um sistema político e ideológico dominado pelo reino das trevas, que se opõe diuturnamente a Deus e a sua igreja. Trata-se, portanto, de desafios de proporções mundiais que todo salvo enfrenta em seu dia a dia. Então, quando a gente fala sobre o espírito da Babilônia em miúdos, numa visão mais micro, nós vamos entender que ele é quem domina todo o sistema político, ideológico, todo esse sistema, ele é dominado pelo reino das trevas. Então, o espírito da Babilônia, ele está impregnado aí, e ele vai se infiltrar na educação, vai se infiltrar na política, na cultura, na religião, na filosofia, na música também. A gente consegue identificar o espírito de Babilônia, da Babilônia, no meio da tecnologia, nas ideologias, tudo isso para se opor a Deus e a sua palavra. Então, dentro do sistema religioso, ainda voltando para o primeiro subtópico do segundo tópico, a gente consegue identificar que o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Então, você percebe também que dentro do próprio sistema religioso, o espírito da Babilônia também está impregnado. Quando o culto ele perde o sentido, quando ele perde o propósito, quando o ser humano, melhor dizendo, ele passa a cultuar a si mesmo, a idolatria, e tira toda a atenção, a devoção a Deus, então você vê que o espírito da Babilônia está agindo ali. Então, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. O argumento de liberdade também é muito preocupante, porque estimula o quê? A devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica, né? Toda religião, toda forma de devoção leva a Deus, será? Então, comenta aí, deixa nos comentários também o que é que você acha sobre isso. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade da Bíblia. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. E também a gente vê, dentro do próprio sistema religioso, também um sincretismo religioso. Um sincretismo que mistura o sagrado com o profano. Então você vê essa mistura, né? Você vê essa mistura. Então tudo passa a ser permitido e a verdade ela é desconstruída. Então você vê, dentro dessas ações, dentro do próprio sistema religioso, a ação do espírito da Babilônia bem presente e, em consequência disso, de tudo isso que a gente já visualizou aqui nesse primeiro subtópico, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, porque fala a verdade. Uma vez que a genuína igreja, ela fala a verdade, se opõe a tudo isso, que o sistema pecaminoso, que o mundo, que o adversário da nossa alma propaga como verdade, a gente mostra biblicamente que é mentira, então você vê uma perseguição muito grande
a Igreja de Cristo por conta disso. No sistema político e cultural também nós identificamos, né? Nós presenciamos, nós visualizamos o espírito de Babilônia. Então, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e também na cultura. 1 João 5,19, sabemos que todos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Essa foto aí, essa imagem já representa muito bem o que estamos falando, tá? Então, pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, como, por exemplo, apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, a legalização da prostituição, né? Pautas que são contra a família. Então, todo esse tipo de cultura, de pautas progressistas, eles vão contra os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Então, Isaías fala muito claro sobre isso. Isaías capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce ao amargo. Você vê que hoje estamos vivendo aí uma era de inversão de valores, né? Os valores estão sendo aí jogados fora para algumas pessoas, estão sendo invertidos os valores. Então, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista. A gente ouve isso aos montes, nos discursos, principalmente discursos políticos, filosóficos, né, os fundamentalistas. Então, esse patrulhamento ideológico que gosta, que tem um prazer de estigmatizar, né, todo aquele que pensa ao contrário dele como fundamentalista, né, aqueles que discordam das suas pautas. Então, Lucas capítulo 6, versículo 22, 1 de Pedro 4:4 vai tratar sobre isso. Ainda dentro da censura, ainda dentro do sistema político e cultural, existem censuras contra quem defende os valores bíblicos. Então, a gente tem aqui aqueles que defendem os valores bíblicos e que são censurados, são cancelados, têm suas contas canceladas, são desmonetizados, sabe? São cancelados mesmo nas redes sociais. Tem uma perseguição ferrenha. Por quê? Porque defende os valores bíblicos, cristãos. E quem defende essas pautas do cristianismo acaba sendo perseguido aí por essa pauta progressista. Então, o espírito da Babilônia também está impregnado, não só no sistema religioso, como também no sistema político e cultural. Então, a grande mídia, né, as artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contrário também à fé cristã. Aqui tem um exemplo claro numa imagem, que é a Rede Globo, né, a Rede Glóbulo de televisão para promover ideologia de gênero. Ela coloca atores de malhação vestidos de saias, né? E isso tem sido muito comum, esse tipo da desconstrução do homem, da masculinidade. Alguns atores, alguns personagens artísticos, culturais do nosso Brasil têm se dado a passar por esse vexame, né, de desconstrução da masculinidade. Vai ser um tema também de uma das nossas lições. Então, coagida, aqui a gente tem um exemplo, que coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Não, o medo de ser cancelado, de repressão, sabe, de ser escanteado, de não ser lembrado, faz com que muita gente, principalmente agora cristãos, evangélicos, né, líderes, siga essa pauta, né, e com medo desse cancelamento, estão defendendo agora algumas pautas dessa nova cultura, que isso é complicado. Então, tem exemplo aqui do pastor Silas Malafaia e da bispa Sônia, né? Então, um exemplo aí que vocês, com certeza vocês já viram aí na internet esse debate. Eu não vou entrar muito nessa questão não, só essa imagem que dá para você lembrar, ou você faz uma pesquisa sobre isso, tá bom? Então, o espírito da Babilônia na política, a gente já falou sobre isso, né, também, né, o espírito da Babilônia dentro do sistema político e cultural, né, agora também tem a questão do politicamente correto, né, que se refere a um conjunto de normas e diretrizes ou linguagens que buscam evitar o uso de expressões, atitudes ou práticas que podem ser consideradas
ofensivas. E aí fica uma perguntinha para a gente: o cristão deve ser politicamente correto? Sim ou não? Deixa a tua opinião nos comentários aqui, tá bom? O cristão é politicamente correto, sim ou não? É isso aí. Vamos lá. Bom, não, né? Ele deve ser biblicamente correto. Eu acho que essa é a versão mais correta para a gente. Então, o cristão não pode ser politicamente correto, e sim biblicamente correto. E uma reflexão para a gente, né? Jesus Cristo, ele foi politicamente correto. O que é que você acha? Então, eu gostaria de ouvir a tua opinião aqui. Melhor dizendo, lê o teu comentário, a tua opinião nos comentários. Você acha que Jesus Cristo ele foi politicamente correto? Você acha que ele né, vai dentro dessa categoria? Sim ou não? Porque deixa aí teu comentário que nós queremos ler com muito prazer e, de repente, até responder aí se concorda ou não com o teu ponto de vista, mas aí é claro que a gente respeita todo e qualquer ponto de vista, tá bom? Então, dentro do sistema econômico, então não só no sistema religioso, político, cultural, mas também dentro do próprio sistema econômico também, a gente consegue ver os indícios do espírito da Babilônia presente. Então, o livro de Apocalipse vai registrar o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade do espírito da Babilônia. Então, o livro de Apocalipse mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos, né, por avareza, riqueza, dinheiro, poder. Então, isso está sendo impregnado na cabeça das pessoas. Que sem isso a pessoa não é feliz, não vive bem. Então, está sendo impregnado esse tipo de filosofia. Então, as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízos do próximo. Então, sempre tirar vantagem em cima de alguém. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Então, você vê o espírito da Babilônia também dentro desse sistema, o sistema econômico. E tem muita gente que está caindo em depressão, estão doentes, tirando a própria vida por conta disso. Por conta disso, estão se endividando, fazendo dívidas que não podem pagar, e aí vem a depressão, a vontade de tirar sua vida, é um problema sério também. Então, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro e ele os controla. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Tá? O dinheiro, não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é preciso ter muito cuidado quanto a essa questão do dinheiro, porque isso realmente tem trazido sérias consequências para o ser humano. Então, a economia impõe embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente, né? Estão querendo aí taxar o Pix, e tantas outras coisas, tantas outras taxas e multas e tanta coisa, né? Bom, simbora. Então, em síntese, o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, político, cultural e econômico. Então, a gente vislumbrou aqui, a gente pode entender aonde o espírito da Babilônia ela age intrinsecamente. Então, na própria cultura, no próprio sistema político, no próprio sistema religioso, no sistema econômico, a gente consegue enxergar a ação do espírito da Babilônia. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado, muita vigilância. Tá bom? Vamos para o tópico 3. Deixa aí teu comentário, curte, se inscreva no canal e vamos embora. Bom, o tópico 3 da lição vai falar sobre o posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, a gente já viu aqui a figura dessa prostituta e da própria Babilônia, da besta. Né? Nós já entendemos um pouquinho esse conceito da visão de João referente a esse personagem, né, e o seu significado. Nós passamos também a conhecer um pouco mais sobre o espírito da Babilônia, o que é, aonde ele está trabalhando, onde eles estão operando, e agora a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual deve ser o nosso posicionamento enquanto servos e servas de Deus? Pronto. Então, o primeiro subtópico vai falar o seguinte, que o nosso posicionamento enquanto igreja do Senhor é não negociar
a ortodoxia bíblica. Então, o primeiro ponto que a gente deve fazer, deve combater isso, é não negociar. Então, quando a gente fala de ortodoxia, significa a crença correta, aquilo que é correto, o crer corretamente. Então, nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia como suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos bíblicos, eu não posso ter essa negociação, eu não posso ter essa barganha. A Bíblia é a minha regra de fé e de prática, e isso é inegociável, tá? Então, nós não devemos negociar a nossa ortodoxia bíblica ou cristã. Então, aqui nós temos o conceito, a etimologia da palavra, ortos, né? E doxa. Então, quando a gente fala de ortodoxia, é a junção dos termos que traz a ideia da crença correta, aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo como certo. Então, nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e de prática. Tá? Então, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, não escondendo o pecado, nem tampouco passando a mão para o que é pecado. O que é pecado e pronto. Não tem, sabe, não tem meio termo. A Bíblia é muito evidente, é muito clara. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado e não tem como barganhar, não tem como negociar. Tá? Infelizmente, querem amenizar a situação, né, por conta de umas pautas progressistas e estão aí e está virando essa bola de neve que está no nosso país, né, e no mundo de um modo geral. Então, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã. Tá? E além de não negociar a ortodoxia cristã, bíblica, o crente também tem que ser formado dentro dele, o servo de Deus, o caráter de Cristo. Então, o caráter cristão refere-se a uma nova vida, uma nova criatura, um novo ser, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, né, daqueles que pensam em Cristo, é sofrer, como a palavra que eu gosto muito, é até o tema do nosso canal, a metanoia, quando de fato há uma mudança, uma genuína conversão. Então, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. E aqui a gente tem uma imagem que representa muito bem aqui o fruto do Espírito Santo, né? É como se fosse uma laranja, tem uns gomos, que é paz, bondade, fé, mansidão, mas que todos formam um único fruto, tá? Que é o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno, olha aqui, aquilo que a gente já pautou no tópico anterior, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas 6, capítulo 5, versículo 16 e o verso 17. Então, a falha na formação moral do caráter produz o quê? Pseudos cristãos escravizados pela carne. Então, quando um caráter é mal formado, um servo, um cristão tem um caráter mal formado, então vai produzir cristãos genuínos, e sim pseudos cristãos que são escravizados pela carne. Então a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros. Então a igreja ela precisa pautar-se dentro do ensino, da doutrina, dos preceitos bíblicos e dar um chega em tantas inovações que têm surgido dentro do meio evangélico. Então, é preciso ter muito cuidado ultimamente, porque tem muitas inovações chegando no meio evangélico que é assustador, tá? Então, você vê que são pessoas imaturas, são pseudos cristãos, que é complicado, é complicado. Eu vou tentar diminuir aqui a minha crítica, porque realmente sou muito crítico quanto a isso. Então, capazes de resistir o quê? Quando a igreja prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, produz crentes maduros espiritualmente, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Então, somente crentes maduros,
sabe? Crentes que têm uma certa maturidade vão resistir de fato e não vão ser levados ao negócio, à negociação da sua fé. Então, o terceiro e último subtópico, desse tópico 3, vai falar sobre a necessidade de aguardar a volta do Messias. Jesus está voltando, isso nunca ficou tão evidente, os sinais são evidentes, são claros, e estamos vivendo aí, eu penso que estamos vivendo aí a geração dos últimos dias. Eu acho que não passa essa geração sem que Jesus volte. É tudo muito evidente, os sinais são evidentes, tem um texto muito claro que traz algo para a realidade. Porventura, quando o Filho do Homem voltar a encontrar a fé na terra, né, o amor de muitos esfriará nos últimos dias, e realmente é complicado, e é preciso orar e buscar a Deus, ter vigilância, buscar a presença de Deus. Então, uma dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É isso que a gente crê, é isso que a gente acredita. Nós somos pré-tribulacionistas, né, Assembleia de Deus, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu me pauto, é nisso que eu me baseio, baseado em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, vai nos dar base para crer num arrebatamento, né, na parousia, um arrebatamento secreto. Alguns não acreditam, alguns não querem acreditar, mas aí é uma opinião sua, eu respeito, mas é nisso que eu creio. Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, nós vamos destacar o quê? A apostasia, temos visto isso aos montes, pessoas, obreiros, líderes, pastores, que outrora pregavam a palavra de Deus, que ensinavam, e que agora se renderam, que estão apostatando da fé, que se renderam ao progressismo, que as pautas contrárias à doutrina bíblica. Nós temos visto a inversão de valores, onde o certo é errado, o errado é certo para algumas pessoas, para o sistema. Perseguições, nunca foi tão notável a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Guerras, né? A Ucrânia ainda está, tantas outras guerras acontecendo, fomes, pestes, terremotos. Eu participo de alguns grupos no Telegram e a gente consegue ver as notícias bem quase que na hora, e muitos terremotos, muita chuva, muita peste, sabe? Muitos sinais evidentes da volta do Messias, da volta de Jesus. Isso nunca ficou tão nítido como estamos vendo e presenciando agora, nos últimos dias. Então, diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Não adianta eu orar muito e não vigiar. Então, é preciso orar e vigiar, ficar atento. Então, o cristão, ele deve renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver a vida com autodomínio, integridade e santidade. E para a gente refletir, né, a gente já chega no finalzinho do nosso comentário, da nossa lição, a nossa primeira lição comentada aqui no nosso canal. Satanás está preparando o mundo para receber o anticristo. Então, que possamos refletir nisso, porque todo o sistema já está contaminado, tudo está mostrando que o anticristo está às portas. Então, o Espírito Santo está preparando também a igreja para o arrebatamento, enquanto o diabo, Satanás, prepara o mundo para receber o anticristo. O Espírito Santo também está preparando a igreja para o arrebatamento. É algo notável. É o dia que a gente mais aguarda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, em síntese, espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, que desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e espero que tenha gostado, e compartilha, comenta, se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário aqui, fique à vontade, tá bom? E a gente conclui aqui a lição. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. As suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã.
O avanço dessas ideologias aponta para o iminente, ou para o iminente retorno, ou para a iminente volta do Messias, volta de Cristo, de Jesus. E nesse interlúdio é devido à igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, doa em quem doer, formar o caráter de Cristo nos discípulos e santificar-se para a vinda de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, e na próxima lição estaremos aqui estudando a deturpação da doutrina bíblica do pecado, e nós aguardamos vocês. Deus abençoe, valeu, e que Deus continue te ajudando poderosamente. Fica na paz.